Oi gente, aqui é a Bruna e hoje eu quero falar pra vocês alguns dos livros que eu desisti de ler. Há um tempo atrás eu fiz uma discussão aqui no canal sobre desistir de ler livros e o que me leva a abandonar um livro de vez, tipo, não vamos ler isso, não tá dando. E vocês também deram a opinião de vocês, eu fiz um vídeo com o que vocês dizem, eu vou deixar esses dois no card aqui em cima. O primeiro dessa lista e o mais recente que eu abandonei foi Quem Sabe Um Dia, da Lauren Graham, mais conhecido como Lorelai de Gilmore Girls. Esse livro conta a história da Franny, ela mora em Nova York, ela se deu o prazo de 3 anos pra ficar lá em Nova York tentando seguir em frente com a carreira de atriz. Depois desses 3 anos, se ela não conseguisse nada, ela ia voltar pra vida que ela tinha antes ou ia fazer outra coisa. O prazo tá acabando, acho que falta tipo 6 meses e até agora nada. E pra mim o livro também é tipo, até agora nada. Eu não fui muito longe nessa leitura, eu acho que eu li no máximo assim um terço do livro, foi um pouquinho, foi razoável. E ele não tava ruim, mas ele tava morno. Ele tava realmente muito morno, sabe? Sabe quando você bebe água natural num dia bem quente e aí você fica, tá, essa água me ajudou, né, a matar minha sede, mas ela não tá tão boa assim, né? Ela tá tipo, é ok, mas é isso aí. Foi mais ou menos essa sensação que eu tive com o livro, sabe? Ele é ok, mas ele é só isso. E não era isso que eu queria ler naquele momento, sem graça, eu não consegui me apegar com a Franny, eu não consegui... Tinha alguma coisa nela que eu não conseguia gostar mesmo. Ela pareceu meio genérica e a história, eu acho que eu consegui adivinhar todas as possibilidades que poderiam acontecer com essa história. Todas as opções de caminho que a história poderia seguir. Então é isso aí, né? Então acho que eu já li o livro praticamente. Por favor, não se sintam ofendidos se eu não gostar dos livros que vocês gostam, porque, gente, acontece, tá? A minha leitura, a minha experiência, a leitura de vocês, a experiência de vocês. As pessoas não precisam concordar em tudo. O segundo livro é um que eu tava gostando, mas acabei murchando com a história. Foi Cyberstorm, do Matthew Matter. A história é bem simples, deu tudo errado. Os Estados Unidos passou por um ataque cibernético, destruiu todos os meios de comunicação possível, internet, telefone, rádio, tudo. Aí começou uma nevasca em Nova York, que é onde a história se passa. Aí começou uma epidemia de doenças. Então, assim, tudo deu errado. Tudo poderia dar errado, deu. Então, ficou a parada meio... O mundo está acabando. E aí tem o personagem principal, o nome dele acho que é Mike. E aí ele tem os problemas da vida dele normal, só que eles estão, tipo, presos em casa no meio de uma nevasca e precisam de comida e não tem energia, não tem internet, não tem nada, eles não conseguem se comunicar com as outras pessoas. E aí meio que começa uma parada de sobrevivência. Isso que eu achei legal da história, sabe? É meio tipo, o mundo está acabando, apocalipse, vamos sobreviver, bem primitivo mesmo, vamos ver se o ser humano consegue sobreviver mesmo na raça. Só que eu meio que fiquei esperando ter algum chance, sabe? Eu fiquei esperando alguma coisa. E essa alguma coisa não veio. E aí quando essa alguma coisa não veio, eu fiquei chateada e aí eu larguei o livro. Eu acho que eu li tipo 50% dele. Eu acho que talvez eu tenha até passado da metade, mas eu murchei, sabe? Os personagens não eram tão cativantes assim pra mim. Esse negócio de sobrevivência meio Lost nas neves eu achei legal, mas foi só isso. O próximo livro me dói falar que eu abandonei ele, mas é I Crawl Through It, da A.S. King. Tem a A.S. King, essa mulher que eu amo todos os livros. Calma, mas deixa eu explicar. Eu tenho motivos muito bons por que eu abandonei esse livro. O primeiro deles é que eu ouvi o audiobook. O audiobook é terrível. Nossa, gente, acho que foi uma das piores experiências de audiobook que eu já tive. A autora que narra, isso eu não achei ruim, eu achei ótimo quando eu vi, porque eu fiquei, nossa, eu vou ouvir ela contando a história pra mim. Eu adoro quando os próprios autores narram audiobook. Só que eu não sei se é porque ela não tem muita experiência narrando audiobook, ou se era pra ser assim mesmo, mas eu achei que são 4 personagens que narram a história. Não teve muita diferenciação da voz entre cada um dos personagens, e nesse livro eu percebi como é importante isso acontecer no audiobook, ter as vozes diferentes de cada personagem. E eu não sei quem teve a ideia, nada brilhante, de colocar muita música nesse audiobook. Às vezes tem uns livros que tem uma música, tipo, entre um capítulo e outro. Desventuras em Série tem isso. Mas a música que era entre os capítulos e durante a narração das coisas, durante o capítulo, sabe? Então muitos trechos que ela lia, tava com a música no fundo. E eu escuto o audiobook em, tipo, velocidade 1.5, 1.75, porque é mais rápido. E aí a música fica bagunçada, saca? Eu não conseguia ouvir mais rápido, ele ficava um pouco mais lento, que não é o que eu tô acostumada. E a música me incomodava demais durante a leitura. Tem uns audiobooks que fazem, tipo, super efeitos. Eu tô ouvindo um agora que tem efeito, tipo, você está ouvindo isso, é a chuva, e tem o barulho da chuva. Tô num trem, tem o barulhinho do trem. Maravilhoso, parece que eu tô, tipo, num teatro. Mas esse foi tão bagunçado, eu não sei o que aconteceu. E o outro ponto é que eu não consegui entender a história. Essa não tava fazendo o menor sentido. Talvez os livros da A.S. King, pra mim, eu precise realmente ler, seja e-book ou seja físico, mas eu não conseguia entender a história, eu não conseguia saber o que tava acontecendo. Eu já ouvi audiobook de contemporâneo, já ouvi fantasia, já ouvi muita coisa em audiobook, mas o realismo fantástico da A.S. King não deu pra mim em audiobook. Eu fiquei tão incomodada com esses detalhes do audiobook, eu não consegui entender a história, eu fiquei frustrada de verdade, eu abandonei a leitura, tipo, ai que raiva. E esse é um livro que eu quero ler, tentar ler de novo, mas que por enquanto eu tô com desgosto dele, sabe? Eu tô tipo...
Eu não consigo pensar em ler o livro de novo por essa sensação ruim que eu tive quando eu fui ouvir o audiobook dele. Fiquei um pouquinho traumatizada, preciso dizer. Não segue o roteiro. Próximo da lista é uma ARC de um livro que vai ser lançado no Brasil em breve, só que eu não sei nem quem, nem quando vai ser lançado, mas eu sei que os direitos foram comprados, que é 36 Questions That Changed My Mind About You, da Vicki Grant. E esse é um romance contemporâneo da história da Hilde e do Paul. Eles dois participam de um experimento de faculdade, onde os estudantes querem tentar fabricar o amor. O experimento é o seguinte, os dois ficam cara a cara numa sala sozinhos, eles têm que se fazer 36 perguntas. A teoria é que depois de fazerem essas 36 perguntas, eles vão se apaixonar. A ideia é legal, o livro pareceu bacana e tem umas quebras de formato de texto. Tipo, tem umas partes que é o texto corrido, normal, falando o que tá acontecendo. Tem umas que são, tipo, mensagens que eles trocam com os amigos. Outras partes são, tipo, as transcrições do experimento, eles fazendo as perguntas, o que tava acontecendo. Tem umas quebras ali de formato. O principal problema que eu tive foi não tinha ritmo. Pra mim, a história não tinha ritmo, ou então eu não conseguia achar o ritmo da história, mas eu ia lendo, era meio como se tivesse, tipo, um vazio, assim. Eu ia só, meu olho só ia passando. Eu não conseguia pegar o feeling dos personagens. Eu fiquei meio perdida também. Foi um livro que eu fiquei meio tipo, gente... E o pior é que é uma história que vai e volta. Ela não tem uma linha temporal bonitinha. Ela tem momentos que tá ali no experimento, aí ela vai pro futuro, aí ela vai passado e volta pro experimento. E eu gosto quando o livro tem isso. Não foi nenhuma questão disso, sabe? De não ter os eventos ali um atrás do outro. Mas é porque realmente eu não consegui pegar o ritmo da história, sabe? Eu não consegui engatar e ir lendo com gosto. E esse também foi um livro que eu tive problema com o formato em que eu li ele. Como eu disse, eu peguei uma ARC, mas não foi uma ARC da editora, foi uma ARC do NetGalley. E a editora que postou o arquivo lá provavelmente não mexeu em nada, assim, só pegou qualquer que seja o formato que tava e jogou pra ser disponível em e-book e ficou todo quebrado, tipo, às vezes a linha tinha uma palavra, 5 palavras e aí tinha um parágrafozão grandão, ou então, tipo, tinha enter onde não era pra ter. Tudo bem que a ARC é uma coisa não revisada e tal, mas, gente, juro, era horrível. Não tinha diagramação, revisão nenhuma, não em questão de erro de texto, mas como o texto tava na tela do Kindle. E aí eu fiquei louca. Eu não conseguia ler, eu já não tava achando o ritmo direito do negócio, ainda tava com um formato terrível de ler. Eu abandonei com, tipo, 35% mais ou menos. Só que eu vi algumas pessoas que gostaram desse livro e eu fiquei, cara, quer saber? Eu vou deixar ele ser lançado aqui no Brasil e aí eu vou tentar ler de novo. Mas então, eu não tenho o hábito de abandonar livros, é muito difícil, então a lista é bem curtinha e eu espero que também não cresça muito mais. Eu sempre tento dar o máximo de chance possível. Mas eu quero saber que livros que vocês abandonaram e por quê. Deixa aqui nos comentários. Aqui do lado tem mais 2 vídeos que vocês vão gostar. Eu vejo vocês amanhã. Tchau!